Um bem-estar a todos, que Deus ilumine nossos corações, nossas mentes e nos guie nos caminhos assim que Ele desejar. Pessoal, então hoje eu vou fazer o 8º vídeo, né? Aí da nossa série de debates, né? Da nossa prosa, na verdade, né? E eu vou fazendo assim, tá certo? Talvez o vídeo fique um pouquinho esquisito, tá? Mas a nossa intenção é falar sobre agroecologia, mas também mostrar, né? Como é possível. E para mostrar que é possível, a gente tem que mostrar a produção, né? Porque o que a gente busca, né, é provar que existe como você produzir, né, alimentos sem usar os agroquímicos, né, os agrotóxicos, né, o pacote aí do agronegócio, né? Então eu vou fazendo o vídeo aí e conversando, né, e mostrando algumas imagens aí do lugar aqui onde eu estou, dentro da minha agrofloresta, que vocês podem observar. É um ambiente muito sombreado, né? Muito não, sombreado, né? Muito, se for muito, daí não funciona. Então até vou ter que me abaixar aqui para passar embaixo dos pés de café aqui, tá certo? E conversando então hoje a respeito das vantagens, né, de se fazer agrofloresta, tá certo? E uma das vantagens principais então da agrofloresta é a sustentabilidade da vida, né? Porque a gente busca dentro de uma agrofloresta imitar a floresta. E se você imitar a floresta, você garante para as próximas gerações a sustentabilidade da vida, né? A sustentabilidade da fertilidade do solo, né? Porque quando se faz agrofloresta, né, a gente produz matéria orgânica, tá certo? Esta matéria orgânica aqui. Isso daqui é que mantém a vida do solo, né? Isso daqui, inclusive, é o que os métodos convencionais de produção, né, fazem o máximo através dos seus métodos, né, para destruir, tá certo? Porque o pacote, né, dos agroquímicos, dos agrotóxicos, dos adubos, etc., eles destroem esta matéria orgânica, consequentemente destruindo a vida no solo, consequentemente fazendo com que um solo fique improdutível, né, e que necessite, quando o produtor querer produzir um alimento, ele seja obrigado a comprar esta fertilidade na partilheira, né, da agropecuária. Então, assim, existe todo um projeto implantado para o produtor destruir o seu solo, para o produtor exterminar a vida do seu solo, tá certo? Para poder ser obrigado, se tornando refém de megas empresas que produzem essa fertilidade através, né, dos produtos químicos. A fertilidade que ela mesma extermina com o uso dos agrotóxicos. Porque quando passamos os venenos, nós inibimos nessa manutenção da fertilidade. Então há todo um esquema ali para que o agricultor se torne refém, né, e seja obrigado, quando querer produzir um alimento, comprar essa fertilidade nas partilheiras das agropecuárias, dos comércios, tá certo? Então, uma das grandes vantagens de se fazer agrofloresta é fazer a manutenção da fertilidade dos nossos solos. Então, quanto mais o produtor trabalha, quanto mais o produtor poda árvores, né, poda plantas, ele cria mais fertilidade no solo, fazendo com que a próxima geração tenha um solo melhor do que o agora, tá? Então essa é uma das grandes vantagens, né, de se fazer agrofloresta. Outra vantagem é a produção de árvores, né? Nós sabemos que durante toda a nossa história, tá certo, a gente usou as árvores para muitas coisas,
né? Nem vou citar aqui para não ficar comprido o vídeo, mas todo mundo sabe, se você olhar para o lado agora, tu vai encontrar árvore em forma de móveis, em forma de casa, em forma de diversos tipos de construção e fabricações, sapatos, etc, etc. Onde você olhar, tu vai encontrar aí um pedacinho de árvore. Mas o sistema convencional extermina as árvores, né? Ele devasta as árvores, né? Causando aí o fim dessas árvores. Eu até rapidamente aqui para dar um exemplo, nós aqui de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, para fazer uma cerca, uma boa parte dos produtores, dos fazendeiros e pequenos produtores, inclusive chacreiros, buscam, né, madeira, não é que buscam, compram madeiras que vêm muitas vezes da Bolívia. Buscam madeiras muitas vezes que vêm contrabandeadas das terras indígenas. Tá certo? Porque aqui não tem mais. Porque aqui foi exterminada. Então, a agrofloresta busca fazer, né, esta sustentabilidade. Eu até vou ali rapidinho contra o sol, aqui andando meio de ladinho, né, mas para mostrar. Um pé de cedro, por exemplo. Então, esta é uma das grandes vantagens, né, de se fazer agrofloresta. É proporcionar a possibilidade das próximas gerações ter aquela, né, alternativa que nós tivemos aqui quando desbravamos o estado de Rondônia, que era ter muita madeira. Esse aqui, por exemplo, é um pé de cedro, né? Pé de cedro é só um aqui, entre muitos cedros e muitas outras espécies. Então esta é uma das vantagens. Fazendo essa produção, nós também teremos, né, uma sustentabilidade, uma segurança alimentar, né? Porque se você tem uma área com muitos alimentos, então mesmo que dali um pouco não produza, que tem algum problema, né, mas o outro vai produzir, né, e faz com que o produtor tenha a sustentabilidade alimentar, tá certo? A sustentabilidade da vida em geral, né, da fauna e da flora, porque nós estamos aí dentro da minha agrofloresta, e se eu parar um pouquinho aí, vocês vão ver o som, né, da vida aqui dentro da minha agrofloresta. Tá certo? Que são dos passarinhos e todos os seres que, né, estão existindo aqui dentro. E, né, aquela matéria orgânica que está depositada aqui, ela tem nela os gases do efeito estufa. Tá certo? Então aqui está sendo capturado através da fotossíntese das árvores, das plantas, os gases do efeito estufa. Esses gases que causam um aquecimento global. É esse aquecimento global que causa as grandes enchentes, que causam as grandes secas, os grandes ventos, os grandes frios, né? Por causa do desequilíbrio, né, do nosso planeta. Então, aqui uma outra plantinha ali, tá certo? Então, estas são algumas das vantagens aí, né, da agrofloresta. Então é isso, é a sustentabilidade, né, da fauna e da flora. Porque você não precisa, né, produzindo agrofloresta, você não precisa exterminar as outras vidas, né, para poder existir, tá certo? Essa é uma das grandes, né, vantagens aí, porque hoje o ser humano, para poder existir, ele está destruindo outras existências, né? E isso de forma alguma que é justo, né? É como se fôssemos os mais importantes. E nós não vivemos descolados da natureza, né? Se a natureza entra num colapso, nós também estamos juntos nesse colapso e vamos pagar, né, o preço por isso, né? E você produzindo agrofloresta, você não usando os agrotóxicos, não usando os agroquímicos, você vai ter alimentos saudáveis,
né? Porque se a gente analisar a nossa situação humana, podemos dizer que somos a espécie mais ignorante do planeta, né? Porque não existe outra espécie de vida no planeta que envenena o seu alimento. Vocês conhecem alguma outra espécie que envenena o seu alimento para poder comer? Não. Né? Se vocês observarem, o que nós fazemos? Nós temos ali um alimento que nós desejamos comer. Ah, então agora vamos lá envenenar ele para que nem outra espécie consiga comer. Porque se outra espécie comer, esse alimento ela vai morrer, vai adoecer. Então vamos lá envenenar para que esse alimento sobe para mim, envenenado, né? E isso causa o quê? Doenças. Nós temos aí uma situação trágica, né? Que é o câncer, né? Uma doença causada aí pelos agrotóxicos, e que é produzida por esse método de produção de alimentos que nós vivemos. Mas esse debate não anda muito, porque a mesma empresa que fabrica o veneno que causa a doença, também é a mesma empresa que fabrica o remédio para curar ou para manter aquela pessoa naquela situação, tá certo? Então, rapidamente aqui, pessoal, essas são algumas das vantagens. Existem muitas outras vantagens, né? Porém, de grosso modo, né? Vocês veem que é de uma forma muito simples, né? Que a gente vem fazendo esse debate. Só que eu gosto de fazer esse debate aqui dentro da agrofloresta mesmo, andando. Muitas vezes o vídeo não fica muito bom, fica meio esquisito, porém o interesse nosso é mostrar que tem como, tá? O meu interesse é mostrar que tem como, né? Porque não adianta eu ficar aqui falando sobre agrofloresta, talvez dentro de um sei lá, dentro de um ambiente fechado ali e tal, ou quietinho num canto, e não mostrar para as pessoas que tem como, né? O objetivo nosso é apresentar uma alternativa. Nosso objetivo não é aqui ficar falando mal dessas megas empresas que produzem esses venenos, falando mal do produtor que usa como se ele fosse um criminoso. Não. Nós sabemos que o produtor que usa esses agroquímicos, ele usa esses agroquímicos porque é o método que ele conhece desde que nasceu. É o que ele sabe fazer, porque é isso que foi ensinado para a sociedade. Tá certo? Através aí, inclusive dos governos, dessas megas empresas, etc. Esse pessoal, eles oferecem inclusive acompanhamento técnico para que o agricultor saiba usar os seus produtos. Tá certo? E o que nós estamos buscando não é ficar falando sobre isso. O que nós queremos é mostrar uma alternativa. Nós queremos mostrar que tem como fazer diferente. Tá certo? E mostrar as dificuldades, porque não temos este apoio que seria necessário para a gente fazer isso. Tá certo? Então o debate que eu tentei mostrar aqui nesses últimos 8 vídeos, de uma forma um pouquinho mais organizada, né? E é isto que eu quero debater com os que queiram, né? Então, quer dizer aí que estou aberto ao diálogo, né, com as pessoas que queiram, né? Se tiver alguém que quer conversar a respeito disso, pode entrar em contato comigo. Este é o meu objetivo, né? Quero melhorar a minha área cada vez mais, né? Cada vez mais, porque eu quero provar que é possível ganhar dinheiro, viver bem, né, ter aquilo que se sonha ter, né, por exemplo, as pessoas pensam que aquelas famílias que trabalham com agroecologia, que trabalham com produtos orgânicos, né, não querem ter dinheiro, não querem apenas existir. Sim,
É claro que a ambição, ela não é justificável, ninguém quer fazer acúmulo extraordinário, porém, eu pessoalmente quero ter um carro bom. Eu pessoalmente quero ter dinheiro para fazer uma viagem. Eu pessoalmente quero ter dinheiro para pagar minhas continhas em dias dentro desta agrofloresta. Sem precisar exterminar as outras vidas, tá certo? Então a busca aqui, né, na minha chácara, é mostrar que é possível produzir, é possível ganhar dinheiro, é possível fazer investimentos, né, e viver em harmonia com a natureza, tá certo? Então este é o objetivo do diálogo que eu estou fazendo e da implantação que eu tenho aqui, tá certo? Então, né, estou aberto aí ao diálogo com quem queira. Espero que esse assunto seja mais comum, né, entre nós, né, entre nossa sociedade, e que chegue um momento que isso se torne apenas um método de produção comum, tá certo? E só vamos conseguir fazendo isso implantando. Agroecologia, eu aqui com essa experiência minha, ela tem que ser trabalhada em 3 pilares. A parte teórica, que é a parte de fazer essa conscientização, de mostrar a necessidade e de mostrar através dos estudos a forma de implantação, as possibilidades, inclusive agrofloresta, né? A parte teórica é falar sobre o assunto, estudar sobre o assunto. E o outro pilar é a implantação, porque não adianta ter parte teórica se não tiver implantação. Não adianta ficar falando de agrofloresta se você não tiver uma agrofloresta para mostrar. Tá certo? Então, estudar, conversar, conscientizar e implantar, né? Para que os demais possam ver, avaliar, melhorar, né, aquilo que já está feito aqui. E o terceiro pilar é plantar, 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 plantar e plantar. Ou seja, aperfeiçoar a técnica, aperfeiçoar o método. Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha área e eu cada vez estou aperfeiçoando mais. Tem muita coisa aqui que tem que ser melhorada, né? Que eu só consigo melhorar aprendendo, porque de início tem coisas aqui muito simples que hoje eu vejo e compreendo que é algo muito simples, né, de ser observado, que eu não consegui observar no começo, tá certo? Então é isto, teoria, prática, 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 prática. Um bem-estar a todos, que ficamos todos na paz do Senhor Jesus Cristo.